meu nome é Ana Paula Ferreira Mello e hoje eu vim falar sobre um tema delicioso. A Fran, minha paciente, é maluca por pipoca e ela me pediu para falar um pouquinho se pipoca é saudável ou se não é, e aposto que muita gente por aí tem essa dúvida também. Bom, tenho boas notícias. A pipoca pode ser sim muito saudável e ela pode fazer parte inclusive de uma dieta que busca saúde ou que busca emagrecimento, porque se a gente faz a pipoca de um jeito certo, que eu já vou explicar daqui a pouco, a gente consegue aproveitar bem os benefícios dela. A pipoca ela é fonte de muitos antioxidantes, então ela acaba tendo uma ação na prevenção de radicais livres, de neutralizar radicais livres, acaba prevenindo o envelhecimento precoce. O tipo de carboidrato que a pipoca tem é um carboidrato que a gente chama de complexo, que é um carboidrato que libera açúcar mais devagarzinho, não causa um pico de insulina e um pico de glicose tão rápido. Então isso contribui para a saciedade, contribui bastante para o próprio emagrecimento, contribui para a gente controlar bastante o nível de açúcar no sangue, então para quem é diabético também é uma opção que pode fazer parte do cardápio. Uma outra vantagem ainda é que aquela casquinha da pipoca tem muita fibra. Sempre que a gente consome fibra, a gente consegue melhorar tanto o funcionamento intestinal, a gente consegue estimular para que a gente produza mais bactéria boa do que bactéria ruim lá no nosso intestino, e a gente consegue ter saciedade. Então a gente come algum alimento com mais fibra e a gente consegue ficar mais tempo sem sentir fome, né? Sem ficar com fome daqui a pouco. Porém, não é qualquer jeito, qualquer tipo de pipoca que vai ser interessante, que vai ser saudável. Procure evitar ao máximo aquelas pipocas de micro-ondas. Todas elas vão ter uma quantidade muito grande de gordura trans, de gordura saturada, excesso de sódio, excesso de conservante. Então não é uma opção que compense, tá? Pipoca mesmo é a pipoca lá de milho, aquela bem tradicional. Dá para preparar na panela. Se a gente usa uma boa fonte de gordura e não exagera na quantidade, a gente não precisa ter medo daquela pipoquinha que é a mais gostosa e a mais tradicional, que é a pipoquinha de panela. Vou dar uma dica para quem nunca fez, muito fácil, que é a gente usar a proporção de mais ou menos 1 colher de sopa de azeite de oliva extra virgem para 9 colheres de sopa de milho de pipoca. Dá para fazer nessa quantidade que dá certo, mas é claro, para dividir para mais pessoas, né? E ainda a gente consegue usar o próprio milho para fazer na pipoqueira, que a gente não precisa acrescentar óleo nenhum, ou para fazer no micro-ondas. Se vocês procurarem na internet, até eu já dei essa dica aqui faz um tempo, a gente consegue usar o próprio milho dentro do micro-ondas, ou dentro de saquinho de pão. A gente veda bem aquele saquinho de pão da padaria e consegue fazer no micro-ondas assim, sem colocar nada, ou mesmo dentro de um potinho de vidro. A gente usa um pote grande de vidro, coloca esse milho no fundo, coloca um prato por cima e ali 2 minutos e 30, 3 minutos depois, mais ou menos, a gente consegue fazer a pipoca sem precisar acrescentar nada. Mas, como eu disse, não é o fim do mundo a gente fazer na panela, tá? Não precisa ter medo, se não exagerar no óleo é bem tranquilo. E claro, nem preciso falar que não é para usar aqueles conservantes, aqueles temperos artificiais, não é para usar açúcar. A ideia é a gente usar o próprio sal mesmo, sem exagerar na quantidade, ou até acrescentar algum outro tempero saudável. Eu, por exemplo, acho super gostoso pipoca com curry, que é um tempero super legal, tem bastante antioxidante, tem muito estudo que associa ele com prevenção de câncer e eu acho que combina bem com a pipoca, então eu gosto dessa combinação, acho que vale a pena experimentar. Tá bom? Aproveita a pipoca, conversa com o teu nutricionista para saber qual que é o melhor horário, se é para fazer alguma combinação, qual que é a quantidade, porque isso, é claro, vai variar muito de pessoa para pessoa. Beijo, até o próximo vídeo e boa pipoca!